Uma das coisas que eu mais escuto em pessoas que estão iniciando na corrida é o seguinte: Nilson, não consigo mudar meu fôlego, nossa, minha respiração fica muito ofegante, eu tenho dificuldade em realmente continuar a correr e evoluir na corrida de rua. Se você respondeu sim para alguma dessas indagações, hoje, nesse vídeo, agora, eu vou te mostrar como você melhorar a sua respiração e o seu fôlego para correr 5 ou 10 quilômetros. Meu nome é Nilson Rocha, sou corredor, treinador, criador do projeto Let's Go Runner e estou aqui para te ajudar a evoluir na corrida. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu joinha, porque é super importante para esse conteúdo chegar até mais corredores, até mais pessoas. Então, vamos para a nossa mão na massa de hoje. Importantíssimo, o que a gente precisa entender para melhorar o seu fôlego e a sua respiração? O seu histórico. Quanto tempo você vem de uma inatividade física? Quanto tempo você não pratica uma atividade que é prioritariamente cardiorrespiratória, ou seja, o oxigênio como fonte primária de transformação em energia? A corrida é assim. E aí eu vejo muitas pessoas falando: mas isso aqui, a corrida não é para mim, a minha genética não favorece. E tem tanta gente com grandes resultados na corrida de rua que a genética realmente não favorece, mas é claro que o esforço, o trabalho, alguns princípios do treinamento físico fazem com que a pessoa melhore de forma assustadora dentro desse esporte que é espetacular. Mas antes você tem que entender o seu histórico. Entender o seu histórico? Não está há muito tempo, já fiz alguma atividade física cardiorrespiratória ou já tentei correr algumas vezes e não deu certo. Por que isso? Porque o treinamento e a evolução, é claro que elas vão ser individualizadas. Então não tem como eu colocar todo mundo no mesmo cesto. Mas tem sim como eu dar alguns principais pontos para você melhorar a sua respiração, melhorar o seu fôlego. E aí eu já começo falando um ponto muito importante que às vezes você não consegue evoluir na corrida ou você tem uma maneira de evoluir que não é tão segura. Que eu vejo em muitos corredores, que é o efeito escada. O que é o efeito escada? Hoje você começa correndo 500 metros, aí amanhã você começa fazendo 1 quilômetro, aí na outra semana você vai para 2 quilômetros e você começa a fazer isso a qualquer preço. Tipo, eu tenho que correr 5 km. Eu vou correr 5 km. Você vai correr, mas por que não passar pelo passo a passo? E esse efeito escada, que é você, por exemplo, incrementar 1 km a cada semana, 1,5, não sei, a cada 15 dias, isso é muito comum de eu ver. Pessoas, Nilson, cheguei até os 5 km. E aí eu pergunto o tempo da pessoa, ela não tem uma qualidade envolvida, ela nunca fez um treinamento intervalado, ela sempre está indo no máximo dela. Então, chegou a vez de correr 4 km e ainda não está preparado nem o fôlego e nem a respiração para correr 4 km. Mas aquela semana é o 4 km e a pessoa vai lá e faz 4 km. Nem que seja caminhandinho, intervaladinho assim, corrida e caminhada, mas ela faz. E aí o que acontece nisso? A chance de você ter pulado algumas etapas na corrida de rua e também no futuro próximo você encontrar uma lesão é muito grande. Porque a periodização, como eu comentei, ela tem alguns princípios, como individualidade, princípio da sobrecarga, o princípio que vai te fazer realmente dar esse resultado, que é o princípio da continuidade, você não parar. E aí eu deixo para você. Você não precisa acelerar. Como assim, Nilson? Eu tenho que melhorar o meu fôlego e minha respiração. Mas se você continuar, você vai conseguir evoluir isso. O que eu vejo a grande questão é o seguinte: começou, mas não teve aquela continuidade e talvez não teve o resultado que esperava logo no começo da atividade. E aí fala, putz, mas não dá certo, putz, eu sofro demais. E sim, no começo todo mundo sofreu, todo mundo vai sofrer, porque ninguém nasceu correndo 10 km, ninguém nasceu correndo 5 km. E talvez você que está assistindo esse vídeo aqui agora, seja mais comum essas palavras no seu dia a dia, 5 km, 10 km. Mas eu te digo, nós corredores, o nosso mundo de corredor, ele é muito diferente, porque se você pegar o carro e for em linha reta
em alguma estrada, coloca 5 ou 10 quilômetros, você vai ver o quão longe é e que realmente isso é algo diferenciado da grande maioria da população, porque ainda a grande maioria está sedentária. E olha que eu falei, está, então é um estado, você pode mudar isso. Se pessoas já chegaram a correr 5, 10, 21, 42 quilômetros, por que você não pode? Se você seguir o passo a passo, se você fazer isso, esse seu fôlego e respiração são fases, eu digo para você, principalmente na respiração. Porque no começo, o que acontece? Quer correr 5 ou quer correr 10, e aí a tua respiração não tá boa. E aí tem alguns errinhos que a gente começa fazendo, ou às vezes quer uma receita mágica. Nilson, qual que é a técnica da respiração? E eu digo para você, não existe técnica, existe aquilo que vai te favorecer a manter a atividade por mais tempo. E aonde você tem mais capacidade de absorver oxigênio vai ser pela boca. Então esses pontos, não existe inspira 2, solta 2, puxa 1, solta 3. Não faça isso, porque esse início já está difícil e agora você ficar mais pilhado ainda na sua respiração é complicado. Então isso tem que dar continuidade. Mas vamos lá. Quero falar um pouquinho com vocês. Vocês querem melhorar o fôlego e a respiração. E isso é uma capacidade física. Como assim? Você tem que desenvolver essa capacidade física. E ela é desenvolvida. Primeiro importante, você vai ter que fazer isso por um médio e longo prazo. Para dar continuidade para o seu organismo se adaptar. E aí talvez você não consiga dar continuidade porque você está querendo abraçar o mundo logo no começo. Você ficou 5 anos sedentários e você começou agora a correr e não encaixou a respiração e nem fôlego e desistiu no segundo mês, no primeiro mês. E aí alguns pontos importantes. Você nem foi atrás de algo personalizado. Você não conseguiu nem investir um pouco mais nesse seu objetivo. Porque depois que você define um objetivo, eu sempre falo o seguinte, você pode mudar o seu plano, mas o seu objetivo ele vai estar lá sempre. Eu quero coisa. Assim não deu certo. Eu vou procurar de uma outra maneira. Eu vou perguntar para pessoas que já chegaram lá, o que você me indica que eu faça? O que você fez? Você começa a se inspirar em pessoas ou pegar dicas, assim como nesse vídeo, em pessoas que já chegaram lá e que vão te ajudar. Então esse ponto é muito importante, a continuidade. E entender sempre que o nosso jogo é do médio e longo prazo. Se você entrou na corrida para perder 10 quilos em um mês, para o projeto verão que está daqui 2 meses, isso não é tão legal, porque você vai querer acelerar esse processo e a grande questão é longevidade na corrida de rua. Se você querer pular etapas na corrida, essa longevidade não vai ter. Mas eu vou melhorar meu fôlego e minha respiração? Pode até melhorar, mas a que preço? A preço de deixar uma lesão e você vai ter que ficar mais tempo parado e talvez regredir passos para que depois de um tempo você retorne para a corrida, passe por esse período de novo. Então assim, a principal meta de um treinador é não lesionar um atleta, principalmente quem está iniciando. É claro que estamos no jogo, você está correndo, está no jogo, mas essa é a principal meta, para que você tenha continuidade. E não tem como eu falar de respiração, de fôlego, sem eu comentar com você um aspecto um pouco mais técnico. O que? O VO2 máximo. Esse VO2 máximo é a capacidade de você captar oxigênio, só que não apenas captar, você transformar ele em energia. Ou seja, você puxa o ar e ele vai sim transformar em energia dentro do seu corpo para que te mantenha na atividade física. E o que isso tem a ver? Tá? VO2 igual a melhor fôlego. Quanto maior o seu VO2, melhor será o seu fôlego. E a sua respiração ficará menos ofegante. Por quê? Agora você pode estar com um VO2 mais baixo. E o VO2 mais baixo, além de estar ligado com a inaptidão física, ou seja, não está preparado para treinos cardiorrespiratórios, também está ligado com várias doenças cardiovasculares. Isso não é legal. Então, quanto melhor o seu VO2, vai começar a ficar um pouco mais fácil esse seu fôlego.
E no começo eu tenho uma notícia boa para você. É muito legal, porque qualquer estímulo, desde que não seja com volume muito grande, você vai sofrer uma alteração do seu VO2 máximo. Ou seja, o seu corpo ele é muito sensível e ele está precisando disso para melhorar o seu fôlego e, consequentemente, melhorar a sua respiração. Então, minha dica, já comece a ir para ação já. De nada adianta você ficar assistindo esse vídeo aqui, muito bonito, vai pegar dicas preciosas, vai pegar agora os principais erros, mas não sair para ação, ficar sempre no achismo. E eu digo para você, gostou de alguma dica sinistra, tipo, nossa, essa aqui é pesada, anota num caderno já, anota no seu bloco de notas, em algum lugar, para que você tenha contato com ela diariamente e que você não esqueça esse fator para melhorar o seu fôlego e a sua respiração nos 5 ou 10 quilômetros. Por que os 5 ou 10 quilômetros? Porque os 5 e 10 são distâncias iniciais dentro da corrida que muitos têm objetivos. Ah, eu quero correr aquela prova de 5. E quando alcança os 5, quer ir para o 10. E aí tem dificuldade, mesmo correndo 5 km, tem dificuldade para correr os 10. Mas eu já corria 5. Porque você vai dobrar a sua distância e você, na sua cabeça, talvez tenha que, se eu diminuir muito minha intensidade, eu não vou sofrer. Mas você vai ter que sofrer também um processo de treinamento para os 10 km. E aí eu vou falar um pouquinho dos principais erros que vocês, corredores iniciantes, cometem onde estão buscando melhorar o seu fôlego e a sua respiração. O primeiro é não parar. Você quer abraçar o mundo de uma vez só. Você começou, o mosquito da corrida te picou, você falou, eu quero isso, mas está com dificuldade, mas fala, eu tenho que ter continuidade. O Nilson falou, eu tenho que ter continuidade. Então eu não posso parar. Mas esse não parar não é correr todos os dias. Não é assim que você vai melhorar o seu fôlego ou sua respiração. Você vai aumentar a sua exposição na corrida, você vai aumentar a sua exposição ao impacto, você tem que tomar cuidado para não apenas correr, também fazer treinos de força, porque se você estiver correndo todos os dias e não está fazendo treino de força, você está sobrecarregando suas articulações, seus músculos não estão absorvendo o impacto, e isso lá no médio e longo prazo pode ser um tanto quanto perigoso. Então, você não parar de correr, ou seja, correr todos os dias, também não é legal para melhorar o seu fôlego ou sua respiração nos 5 ou 10 km. Você tem que ter descanso. E esse descanso, ele vai otimizar. Você não vai perder, você vai ganhar, porque a sua musculatura vai recuperar daquele estímulo recebido, porque lembra que qualquer estímulo já vai ser um estímulo intenso para você nesse começo. Então você precisa dar tempo para fazer uma regeneração muscular e que você aguente novas cargas de treino. Senão você vai ficar naquele mesmo treino. 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km. Vai estar no efeito escada. Então descanse para você conseguir ir aumentando as suas cargas e não de uma forma linear, e sim de uma forma ondulatória. O principal meio de você evoluir é da forma ondulatória, onde você vai ter cargas altas, vai ter cargas baixas, e assim você vai conseguindo ajustar a sua intensidade e o seu volume de treinamento. E aí o segundo principal erro, errar intensidades. A sua respiração e o seu fôlego nos 5 ou 10 km está totalmente ligada a você estar errando suas intensidades. Ou seja, está começando às vezes muito forte a sua corrida. E claro, no começo, não se preocupe, é difícil você distinguir uma corrida leve, uma corrida moderada, uma corrida forte. Vou dar uma dica aqui. O que é uma corrida leve? Finge que você está conversando com alguém. Se você consegue conversar com alguém durante a corrida, é uma corrida confortável, uma corrida leve. Se você começa já a catar palavras, é uma corrida de intensidade moderada. Você consegue falar, mas tem que ter aquelas pausas maiores. E é claro, se você não consegue conversar com ninguém do seu lado, você está numa intensidade forte. Ou cantar uma música. Então faça esse exercício para descobrir qual intensidade você está. E aí você já começa a perceber as respostas corporais. Porque mais do que você ver o seu pace no relógio, no aplicativo, é você entender que, estou confortável. Aí você olha para o seu pace. Tá um pace de 7. Pô, legal. Agora você entende e percebe o seu corpo nas respostas que ele vai te dar. O 7, pace de 7, estou assim, meu braço está tranquilo, a minha frequência de passo está assim, a minha respiração está tranquila.
Ah, mas eu não consigo longas distâncias. Sim, vai ter que ter intervalado. Mas não se preocupe, errar a intensidade no começo é muito comum, mas você tem que também sempre pensar em evoluir nisso. Não pode ficar, ai, não sei qual que é o meu forte, ai, não sei. Calma, entenda o seu corpo. Ficar sem direção, isso é muito importante salientar. Você começa a correr e aí você fala, quero correr 5 km, mas você não tem o que fazer durante essa semana. Ah, vou repetir o treino. E as pessoas continuam fazendo treinos iguais sempre. E aí eu digo para você, você vai caminhar no parque. Agora, pode ser uma atividade intensa para você. Ah, 5 km caminhando, é forte. Daqui a algum tempo, se você continuar caminhando 5 km, aquilo já não vai fazer o mesmo efeito. Porque o nosso corpo é inteligente. Ele evolui, melhora o VO2 máximo, melhora a sua capacidade de absorver e transformar em energia, o oxigênio. Então, se você receber aquele mesmo estímulo durante um período grande, isso não vai te dar e você vai ficar sem direção. Porque você fala, mas tá bom. E aí você vai entrar indiscutivelmente na sua zona de conforto. E eu digo para você melhorar o seu fôlego ou sua respiração, você não vai poder estar na sua zona de conforto. Primeiro porque você vai ter dado o primeiro passo, que já não é uma coisa fácil. Você está assistindo esse vídeo, já não é uma coisa tão fácil também. Ai, como que não é fácil? Poucos passam por esse filtro de assistir vídeos realmente densos sobre aquele aspecto que ele quer. Então, ficar sem direção você não pode. Você tem que ter um norte, tem que ter um caminho, uma metodologia que está seguindo. Porque aí você vai chegar com mais qualidade e mais segurança. Não tem como. E aí, quesito respiração. Vou falar com vocês que não existe técnica. Não existe. Ah, o certo e o errado. Qual que você está mais adaptado? Eu digo para você, a maior captação de oxigênio acontece pela boca. Então, durante a corrida, eu optaria em você usar a boca para puxar o ar. Não é? Nariz, boca. É boca, boca. Por quê? Se você respirar pelo nariz, vai ter menos entrada de oxigênio. E você vai demorar mais para chegar o ar até os alvéolos pulmonares, que é onde realmente acontecem as trocas gasosas. Então, a ideia é você desenvolver uma respiração pela boca, aí vai precisar de uma adaptação, vai secar um pouco a garganta, vai ter que fazer mais hidratação, tem que tomar cuidado, mas você consegue ter um melhor desenvolvimento nesse aspecto. Então, o principal erro é você achar que está fazendo errado se respirar pela boca, porque não sei onde começou isso, mas muitos corredores vêm me relatar, nossa, mas eu pensei que era errado respirar pela boca. E no passado alguém falou isso. E virou tipo um mito dentro da corrida, que é quase que uma verdade, que corredores iniciantes têm que começar a respiração pelo nariz. Porque peneira o ar, não sei o que, e que não, esquece. O teu objetivo é correr e te dar suporte para correr. Então, não é um mito da corrida. E aí o principal erro também, que eu separei aqui para nós, é um mês sem continuidade. Como assim um mês sem continuidade? Você começa uma semana bonita, faz todos os treinos, aí na segunda semana você já pula terceira volta 100%, aí na quarta algum compromisso, fala, nossa, tá complicado, né? Meu Deus do céu, compromissos particulares, Nilson, não teve como, fiquei uma semana sem correr. Vai afetar seu rendimento? Claro que vai, ainda mais agora que você quer melhorar seus 5 ou 10 quilômetros, né? Ter mais fôlego para isso. Igual dieta. Para você começar a ver resultado, você tem que ficar perto de 30 dias. Uma dieta, claro, não uma dieta restritiva, muito restritiva, que você vai ver resultado na primeira semana. Mas em um mês, você realmente vê mudanças corporais, fala, nossa, que legal. Massa magra, massa gorda. E na corrida de rua é a mesma coisa. E eu digo para você, ainda mais agora, você que está nos 5 km, você separar 3, 4 vezes na semana de 30 a 40 minutos, você vai ter uma melhoria do seu fôlego, da sua respiração. Então olha quanto tempo, é 1h30 por semana. Ou 2 horas por semana. Então você tem que ter prioridade. Eu digo para você, priorize agora a sua saúde. Priorize. Ah, mas foi muito corrido. Tá, mas então você não está com prioridade a corrida de rua. E eu não estou querendo que você fique 6 horas. Não é um trabalho que você fica 6 horas. É 30 minutos. E não é todo dia. Então assim, são ordens de prioridades. E se você não dá continuidade por pelo menos um mês,
Você não vai notar essa diferença no seu fôlego, na sua respiração. Lembra que tem pessoas que não têm uma genética favorecida, mas que com um esforço, com um trabalho bem direcionado, conseguem melhorar. Você para 10 km vai precisar de um tempo um pouco maior de preparação? Claro que vai. O teu volume tem que ser um pouquinho maior. Aí depende do seu ritmo, mas, por exemplo, 3, 4 vezes por semana, de 40 minutos a 1 hora por dia, tá? Nesses 3 ou 4 vezes na semana. Mas pensa o quão pouco é durante uma semana. E olha o perigo de você ficar, por exemplo, uma semana sem treinar. Depois de 3 dias já é comprovado que começa a ter perdas do rendimento. Ai, Nilson, tá bom, acontece. Mas assim, evita fazer isso. Porque agora, para você melhorar sua respiração e seu fôlego nos 5 ou 10 km, você vai precisar da continuidade. Então esses foram os principais erros que eu vejo em muitos corredores que cometem na hora de querer evoluir na corrida, principalmente nessas distâncias iniciais. E agora a gente vai realmente para, né? E aí, como que é o negócio? Vamos lá. Melhorando o seu fôlego ou respiração nos 5 e 10 km. E aí eu digo para vocês, não pule o volume. Você está agora optando já, nunca correu e vai para os 10 km já? Calma, volta para os 5. Faz o processo. Não pula etapas e não pula o volume. Não digo que você não vai conseguir. Provavelmente você vai conseguir. Vou dar um exemplo meu. Eu estou treinando para uma maratona, 42 km. Faltam 15 dias para a prova, 14 dias para a prova. Se eu quiser amanhã, eu falo com tranquilidade, correr 50 km, 50, é mais que uma maratona, eu consigo. Mas por que eu vou fazer isso? Ah, eu consigo, vou fazer o 10. Não, qualidade, espera, volta para o 5. Não pule o volume. Invista nos intervalados. E eu digo para você aqui, ó, primeiro alcance a distância correndo e caminhando. Você já correu 5, vai para o 10? Faça um treino que o volume vai ser 10 km, mas que você tenha caminhadas no meio. Para que até o seu lado psicológico mude e falar, são 2 partes do treino, não é 10 km. É 4.800 caminha 200, 4.800 caminha 200, fechou 10. Primeiro alcance, não tente correr já de primeira essa distância. Primeiro alcance ela fazendo corridas e caminhadas. E invista nos intervalados. Você, claro que para você melhorar seu fôlego e sua respiração, vai ter que trabalhar fora da zona de conforto e aumentar a intensidade dos tiros. Vai ter que fazer treino intervalado. Agora, treino intervalado de quanto, Nilson? Tanto para os 5 ou para 10 km. Eu digo que pode ser de 200 metros até 1 km. O que eu não posso prescrever aqui é um treinamento para você. Qual é o volume, qual é o seu intervalo, porque eu tenho que entender o que? O seu histórico. E isso nós entendemos histórico quando você começa um treinamento personalizado. Eu envio uma anamnese para você, ou seja, eu te conheço e falo, entendi, vamos seguir esse caminho. Não está dando certo. Opa, vamos fazer um ajuste fino. Ajustes finos, mas não mudando a direção. Então, você vai poder passar por 200 metros, tiros de 300, tiros de 400, tiros de 800, tiros de 1 km para melhorar o seu fôlego e sua respiração. E aí eu peço para você, cuidado com a ansiedade, porque eu coloquei aqui, ansiedade versus fôlego. Ansiedade de você correr, talvez chegue aquele dia que você queira correr os 5 km, 10 km e está preparada, você está tão ansiosa, que você larga tão forte que o teu fôlego vai ficar difícil, a tua respiração vai ficar muito ofegante, porque você largou muito forte. Eu prefiro que você largue mais confortável e fala, terminei bem, dá para acelerar mais, porque você vai ter um número depois disso e você vai trabalhar em cima desses números. Então, cuidado que a ansiedade ela é vilã do fôlego, a vilã da respiração. E se você chegar, por exemplo, no quilômetro 4 de uma prova de 10 ou de um teste de 10 km, já muito ofegante, o seu psicológico pode jogar ao contrário, falar, nossa, tem mais 6 km. Agora, você chegou no 6, no 5, bem, falar só tem mais 5. Entendeu a diferença? Cuidado com a ansiedade. Opte por locais mais planos. Você que está desenvolvendo agora, que não tem tanto fôlego, né, e está melhorando a sua respiração, se pegar subida e descida vai ser mais difícil. Nilson, só tenho isso. Vai para ação, sem medo de ser feliz. Agora, se tem locais mais planos, priorize por eles, para não alternar tanto sua frequência cardíaca, porque
Porque quando sobe e desce, muda a frequência cardíaca e fica mais ofegante, o fôlego muda, a respiração muda e talvez você não consiga fazer um treino com tanta qualidade. Agora, lembre-se, mas não consigo me deslocar até o local pleno. Faz onde você está. Porque é mais importante você treinar onde você está do que você arranjar desculpa e não treinar e não sofrer a continuidade. Lembra disso. E você não vai mais evoluir nos últimos 7 dias que antecedem a sua prova ou o seu teste de 5 ou 10 km. Por quê? Porque se já é um polimento, você já pode estar numa fase de polimento. E aí eu vejo muitos corredores quererem fazerem treinos espetaculares antes da sua prova, antes do seu teste. E calma, os últimos 7 dias é só para você fazer a manutenção da sua carga. Porque o que era para você treinar, você já treinou. E não tem como você evoluir mais nos últimos 7 dias. É só para o lado psicológico e te manter ativo até você chegar à sua máxima performance. E claro, com o seu fôlego 0 bala e respiração nos 5 ou 10 km. E aí, eu tenho que falar sobre o poder da periodização. Periodização é quando você planeja uma ação para um atleta, para um corredor, a fim de ele otimizar as suas cargas. Ou seja, otimizar o seu pace, sua velocidade ou sua distância. E não tem como você evoluir com segurança e qualidade sem ter um plano onde apenas um profissional de educação física é apto a realizar. Você vai fazer por conta, você não vai ter o conteúdo técnico, você não vai ter os ajustes finos necessários, você não vai entender os seus números. E é isso que um treinador de corrida faz. Então, a importância de uma periodização para chegar até determinado alvo é onde vai conseguir ter tanto a evolução do seu fôlego, da sua respiração, como do seu pace. Então, você tem que investir naquilo que você quer para você, para a sua vida. E isso aqui é médio e longo prazo. A sua saúde, ela é importante? Ela é a coisa mais importante de todas. Porque sem saúde você não consegue fazer nada. Não consegue brincar com seus filhos, não consegue trabalhar mais, não consegue arranjar outro trabalho para ganhar mais dinheiro. Você não tem... Tudo parte de uma boa saúde. E boa saúde partem de bons hábitos. E aí você está na corrida de rua achando que é simples pegar o tênis e sair correndo. Mas tem muitas outras coisas envolvidas. Olha o tanto de coisa que eu falei nesse vídeo. Para vocês entenderem como que pode melhorar a respiração e fôlego. Isso aqui é apenas um fator dentre vários que eu sempre produzo vídeos, conteúdos aqui no canal. Então você consegue ver que tem muito conteúdo intenso. Só que a periodização é algo personalizado para você, para o seu histórico. Por isso tem que ter anamnese, que é aquele questionário antes que você pergunta. É como se fosse uma receita. Nossa, nisso então é receita de bolo? Claro que não, mas você tem uma linha a seguir, tá? E aí o chefe às vezes, por que tem bolos de cenouras diferentes um do outro? Porque começa a olhar e fala, mas eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Mas aqui é uma coisa diferente aqui. Mas isso aqui. Você quer correr 5 km? É igual ao teu amigo, mas você nunca correu. Teu amigo já correu anos atrás. Você vai correr, mas é o mesmo 5 km. Só que no processo é diferente. Você vê a importância de uma periodização, de um acompanhamento profissional? Então você que quer melhorar o seu fôlego, sua respiração, mas eu estou começando, não precisa. Aí que eu digo que precisa, porque você não tem vícios na corrida de rua. Aí que eu digo que você precisa de uma planilha de treino personalizada, você precisa seguir uma metodologia. Só assim você vai entender o tanto de coisa que você precisa cuidar na hora de treinar corrida. E lembre-se, correr é diferente de treinar corrida. Correr é colocar o tênis e sair correndo. Treinar corrida, falando superficialmente, é você ter uma periodização, ter um acompanhamento, ter um controle de volume das suas cargas de treino. É muita coisa. Mas eu tenho certeza que se você seguir esse passo a passo, cuidar com esses fatores, você vai melhorar a sua respiração, o seu fôlego nos 5 ou 10 km. Se você gostou desse vídeo, compartilha com a galera corredora e vamos para cima empilhar resultados, que aqui não tem como mais olhar para trás, é só para frente. Valeu, muito obrigado e tamo junto!